Boa noite. Estão me ouvindo? Sim? Estão ouvindo aí? Se alguém puder fazer um sinal, beleza, estão, muito bem. Boa noite. Muito bom. Legal estarmos juntos aqui, ainda que virtualmente para a maioria de nós, né? Nós temos a nossa equipe técnica aqui, sempre a postos, pessoal sempre muito atento, muito engajado, muito bom, muito bom. Gente, o que faz você ter vontade de gritar? Tem alguma coisa assim que te faz sentir uma vontade de gritar? Tem algum grito entalado na sua garganta já há um tempo? De repente com alguém, com alguma condição? Pensem nisso, né? O que faz você sentir vontade de gritar? E se tem algum grito entalado na sua garganta aí com alguma coisa ou com alguém. Aqui em São Paulo, nós temos um bairro muito curioso, né? Que é o bairro do Ipiranga. O bairro do Ipiranga é um bairro bem interessante. A gente... ali assim, tem ali o museu do Ipiranga, o Parque da Independência, temos o próprio rio Ipiranga e temos algumas ruas ali interessantes, que tem a ver com este período da história, né? E uma das ruas que me chama bastante atenção no bairro do Ipiranga se chama justamente Rua do Grito. Não sei se você já passou na Rua do Grito, se você, né, nem é de São Paulo, de repente está ouvindo este áudio, enfim, mas existe no Ipiranga, que é onde, historicamente, boa parte acredita que houve ali o grito da independência feito por Dom Pedro. Diz a história que Dom Pedro estava voltando de uma viagem, e aí ele estava ali naquele caminho onde está hoje a Rua do Grito, e aí, porque, bom, o bairro do Ipiranga está, né, numa parte alta assim, da cidade, e muitas pessoas que chegam do litoral se encontram ali já nos arredores do Ipiranga. Então Dom Pedro estava voltando uma viagem, e diz que a guarda ali, esperando ele, enfim, chegando ali, aí diz que ele recebe uns documentos, umas cartas, assim, com alguns decretos de Portugal. E aí o cara dá uma surtada, diz assim que é mais ou menos isso. Ele leu o negócio, e aí ele ficou muito bravo, e aí ele desembaiou, ele tirou da bainha a espada e gritou: "Chega, independência ou morte!" E ali é a Rua do Grito. Olha só que interessante, né? Dentro do Parque da Independência também tem a Casa do Grito. Então veja só, uns decretos, não sabemos se essa história é verídica, né? Há controvérsias, mas nessa versão da história, alguns decretos de Portugal fizeram Dom Pedro gritar, né? Independência ou morte, e tem ali a Rua do Grito. Você já se deparou com decretos que te fizeram gritar? De repente, né? Do seu chefe, da sua esposa, do seu marido, né? Da igreja, do governo, do Dória. O Dória, por exemplo, é um cara que gosta de dar decretos, e, enfim, e todo político dá decretos, e aí de repente isso te dá vontade de gritar. De repente são situações que te tiram do sério, que faz você falar: chega, não aguento mais. E aí você grita, bate na mesa, se você tem uma espada, você tira ela, e assim vai. Mas não são só situações de irritação, com situações desse tipo, que nos fazem gritar. Às vezes a tristeza, né? A angústia, a solidão nos faz ir comprimindo um sentimento que uma hora, de repente, se transforma num grito. Para quem está acompanhando a gente aí pelo Zoom, eu vou compartilhar uma imagem na tela, tá? Então, você, por favor, localize aí a tela
da nossa igreja SP para que você veja a imagem. Para você que de repente está ouvindo a nossa mensagem e não está vendo, eu vou dizer o que é e você pode pesquisar no Google, né? Esta imagem, pode pôr aí. Muito bem, vocês estão conseguindo ver aí? Maravilha. Bom, este é um quadro, né? Um quadro que foi pintado em 1893 por um artista norueguês chamado Edvard Munch. E este quadro se chama O Grito. É um quadro até bem conhecido, assim, bem famoso, né? Uma curiosidade sobre esse quadro é que começou a ter muita falsificação e tal, e o próprio Edvard Munch, ele pintou 4 versões deste mesmo quadro, né? Por isso que às vezes você vê ele com algumas tonalidades de cores diferentes e tudo mais. Mas esse é um quadro que ele gera algum tipo de sentimento na gente, se a gente ficar olhando, né? Não sei, a mim me passa um pouco de angústia, um pouco de desespero, né? Veja só, uma pessoa ali passando numa ponte e de repente ela dá um grito, né? Um grito que tem a ver com angústia mesmo, com solidão, com tristeza, com desespero, com de repente estar perdido, enfim. Um grito que parece que liberta algum sentimento oprimido, né? Então, bom, se você está acompanhando a gente no áudio, se você nunca viu este quadro, pesquise no Google, O Grito, o quadro O Grito de Edvard Munch, você vai ver. Pode parar de compartilhar aí, João, obrigado. Eu não sei se vocês conheciam já essa tela, né? Mas enfim, veja só, parece que o ato de gritar é um assunto recorrente na história, né? E ele aparece em períodos históricos, em obras de arte, em canções. Me lembro uma vez um vídeo do Raul Seixas, ele tocando violão, cantando Sociedade Alternativa. Ele olha para a câmera e diz o seguinte: eu vi isso quando eu era menino e nunca mais me esqueci. Ele olha para a câmera e diz: bota o close na cara porque o Brasil dá vontade de gritar. E aí ele gritava tocando o violão dele. O que te faz sentir vontade de gritar? Qual é a necessidade que você sente hoje, de repente, de gritar? É algo que te deixa inconformado, inconformada? É uma tristeza, é uma dor? É um abuso, é uma violência? Né? O que é? Eu quero compartilhar um trecho das Escrituras que tem a ver com um grito, tem a ver com isso que a gente está falando aqui, alguém que chegou no momento que precisou gritar para ser ouvido. Ele está lá em Marcos, no capítulo 10, versículos 46 ao 52, é uma história bem interessante, eu vou ler para a gente, e que você possa manter essa perspectiva, né? O que te faz sentir vontade de gritar? Você tem a necessidade de gritar por algo hoje? Vou ler o trecho para a gente, de Marcos 10, 46 a 52. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam, para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem de bom ânimo, levanta, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: o que queres que eu faça? Respondeu o cego: mestre, quero voltar a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Puxa, que história interessante, né? Então Jesus estava andando lá por uma cidade chamada Jericó, e diz que havia um cego mendigo. Bom, naquela época, se o sujeito era cego, era muito difícil ele conseguir trabalhar alguma coisa, né? Porque a maioria dos trabalhos eram trabalhos manuais, então assim,
ou o cara estudava, ia ser um cara inteligente, um mestre, né, um estudioso, um professor de alguma coisa, ou ele realizava trabalhos que pudesse vender e gerar um recurso. Então, um sujeito cego, ele tinha uma dificuldade de fazer tanto uma coisa quanto outra. Ainda hoje, né, a acessibilidade é um desafio, né, para nós, nos dias de hoje ainda é. Imagina naquela época. Então, o cego, ele era um cara mendigo, ele ficava ali pedindo esmolas. E ele ouviu dizer que Jesus estava passando por ali. E diz que então, veja só, ele não conseguia ver onde Jesus estava exatamente. Então ele começou a gritar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa expressão filho de Davi é porque genealogicamente Jesus vem da família lá de Davi, que foi um rei muito importante na história dos judeus, né? Então essa é a ideia de filho de Davi, ainda que a gente aqui não tenha tanto apego à genealogia, né? Para os judeus isso é muito forte, né? A questão de onde você vem, falando dos seus antes, né? O pai, vô, bisavô, tataravô e por aí vai, né? Então Jesus, por isso que alguns chamavam ele de filho de Davi, porque Davi era uma grande referência lá para os judeus. Então ele começa a gritar, e aí alguns o repreendem dizendo: fica quieto, mano, fica calado. E aí diz que ele gritava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí Jesus ouviu e falou: chama esse cara aí, pergunta para este cego, né, o Bartimeu, o que você quer? Ele diz: eu quero enxergar novamente. E aí é um relato de que Jesus cura este homem e diz, além de curar, né, a tua fé te salvou. Veja só, esse homem, para ser ouvido, ele teve que gritar. E quando ele gritava, vários outros agentes da sociedade mandavam ele se calar. Parece que os tempos são outros, mas os princípios continuam os mesmos, né? Quantas pessoas não precisam gritar para serem ouvidas, e à medida que gritam, outros querem calá-los ainda mais. E de repente a gente vê um cego mendigo, um grito, gente tentando reprimir, oprimir, calar esse grito. Eu não sei você hoje, né? Se Jesus estivesse passando por aí, você teria que gritar para chamar a atenção dele? Ou não? Você já gritou com Jesus? É interessante, né? Porque em outros trechos das Escrituras diz que no silêncio lá, né, no recluso do seu quarto, se você orar, e, enfim, de uma maneira muito simples, Deus, ele é capaz de te ouvir. Mas parece que em outras ocasiões algumas pessoas tiveram que gritar. Aí é uma questão de mistério, né? Aí eu não sei porque que às vezes a gente só sussurra, às vezes a gente nem fala nada, ou às vezes a gente tem que gritar. Mas o ponto é que esse cego gritou. E ele gritou: Jesus, tem misericórdia de mim. Ele era cego, ele era mendigo, ele era um cara que a sociedade parece que queria calar. Você tem um grito entalado, reprimido, para chamar a atenção de Jesus? Porque talvez você sabe na teoria que Deus escuta as minhas orações, né? Eu sei disso. Mas talvez você sente como esse cara, ele não está te vendo não. E aí você precisa gritar. Pelo que você gritaria? Eu acho que esse grito do Bartimeu, eu particularmente me junto a ele, viu? Tem misericórdia de mim, porque o que nós podemos fazer de grande efeito por nós mesmos, né? A vida é muito frágil. A gente, de modo geral, ainda que pareça muito seguro de nós mesmos, nós somos muito frágeis. E acho que o grito desse cego é um grito bem interessante. Tem misericórdia de mim.
Nesta história, talvez você se identifique também com os demais que estavam ali e queriam calar o cego, porque o grito de alguns irrita, né? Incomoda, e de repente fala assim, fica quieto, né? E a gente tenta calar os gritos de desespero de alguns, né? Se a gente lembrar daquele quadro que a gente acabou de ver, o grito do Edvard Munch, eu acho que aquela pessoa ali do quadro, ela está gritando de dor, de angústia, né? Mas aí às vezes a gente não quer saber desse grito, né? A gente não quer saber de gritos de injustiça, a gente de repente prefere calar esses gritos ou não simplesmente ouvi-los, né? Mesmo que eles estejam ecoando em nossos ouvidos. A verdade é que a nossa cidade tem grandes desafios, muito parecidos com essa história. Tem gente que precisa gritar para ser vista, tem gente querendo calar os que gritam, tem gente simplesmente tapando os ouvidos, mas eu acho que a gente precisa clamar ainda mais alto, como fez esse cego, para que Jesus possa nos ouvir. E você fala, mas ele pode ouvir sem a gente gritar. Mas Bartimeu teve que gritar. Isso é um fato, né? Então eu sei que ele pode, mas a gente está vendo uma situação que o cara teve que gritar para ser visto. Qual é o grito que está entalado na sua garganta ou comprimindo o seu coração que você precisa fazer, você precisa pôr para fora? É de dor? É de injustiça? É de violência? É de uma opressão, seja com você ou com outro? É da maldade? É tristeza? Está perdido, angustiado? Pelo que você precisa gritar hoje? E além de uma questão, acho que até meio assim terapêutica, né? O grito às vezes é bom, às vezes dá vontade de gritar. Como Raul Seixas disse, né? O Brasil, para ele, dava vontade de gritar. Como Dom Pedro, que viu os decretos de Portugal e gritou. E como este quadro que a gente vê de 1893, que parece um grito de dor, de angústia, né? Eu acredito, gente, que nós precisamos gritar em muitos momentos, sim. Gritar para garantir que outros sejam vistos, gritar para que a injustiça seja denunciada, a maldade diminuída, a dor curada. O que não dá é para só ficar calado, ou pior ainda, calar aqueles que gritam. Eu me identifico com este cego aqui. Jesus, tem misericórdia de mim. E talvez nós vamos ter que gritar para chamar a atenção, para curar a dor, para trazer um pouco mais de alento, para abrir os olhos. Você tem um grito oprimido, engasgado? Talvez seja o momento de gritar. Gritar para Deus. E talvez gritar para o mundo. É claro que não é uma questão de ganhar no grito, né? Como a gente às vezes fala essa expressão, né? Gritar, porque às vezes esse ganhar no grito às vezes tem um sentido ruim, né? De uma pessoa que quer oprimir a outra. Mas nesse caso, Bartimeu precisou gritar porque ninguém estava a fim de ouvir ele. A gente vê Dom Pedro gritando, teoricamente, né? Por um monte de coisas que não faziam sentido lá de Portugal. O que te faz gritar? Qual é o seu grito entalado? Temos uma mensagem ali, ó. Pode começar a falar o que me dá vontade de gritar? Com certeza, né? Se puder dividir com a gente, legal, muito bom. Eu acho que, para mim, a mensagem deste cego é que a nossa incapacidade de salvar a nós mesmos seja o primeiro motivo pelo qual a gente grita, né? Tem misericórdia de mim, Jesus. Tem misericórdia de mim, porque os desafios são muito grandes. Não fique calado.
Não se cale diante da dor, da maldade, da injustiça, da angústia. Põe para fora, para que Jesus te ouça e para garantir também que outros possam falar, porque a gente ainda vive um cenário onde muitos estão sendo calados pelos gritos de outros, né? A gente vê gente que precisava gritar não gritando e ficando com aquilo entalado, e a gente vê gente gritando para calar os demais, né? Oprimindo o outro com o seu grito em diversas manifestações de violência. Nós, como cristãos, como filhos de Deus, não podemos deixar de falar, não podemos impedir o outro de também gritar e falar, e talvez devemos pensar: qual é o meu grito? Qual é o meu grito? O que faz com que eu tenha necessidade ou vontade de gritar hoje? Solte esse grito para que Jesus te encontre e diga: poxa, pois é, o que você quer? O cego queria voltar a ver. E talvez você queira parar de sentir uma dor, você quer uma nova perspectiva, você quer restauração, você quer reconciliação, você quer perdão, você quer uma nova chance, melhores oportunidades, enfim. São muitos os motivos. Então grite, né? Grite. Eu acho muito legal a gente ter aqui em São Paulo uma rua que é a do grito, né? Então grite, grite, porque em alguns momentos a gente vê o grito trazendo a solução, trazendo a oportunidade, trazendo a virada da chave, né? Essa história é muito interessante e me chama bastante atenção pensar que ele precisou gritar e às vezes a gente também precisa. Não se cale, não cale os demais. O que te dá a vontade de gritar e o que te traz a necessidade de gritar, grite. Eu vou orar para a gente. Ó Deus, não sabemos por que Bartimeu teve que gritar para ter um encontro com Jesus. Porque a gente sabe que o Senhor conhece as intenções dos nossos corações e a gente não precisa gritar. Mas parece que às vezes o grito faz parte do processo de cura, do processo de movimento, do processo de virar uma chave, de mudar a situação. E às vezes, Deus, nós temos situações do nosso coração que estão oprimindo, machucando, causando angústia, causando dor. E a gente precisa gritar isso, pôr isso para fora. Às vezes a gente está nessa história como os que querem calar os que gritam. Um cego mendigo que sofria e ele começa a dizer alguma coisa ali e a gente se incomoda. Mas a realidade, Deus, é que nós precisamos que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai, assim como teve de Bartimeu, que gritava para que Jesus tivesse misericórdia dele, porque ele queria voltar a ver, e ele precisou gritar para ter esse encontro. Deus, quais são os gritos entalados dos nossos corações, que nós precisamos pôr para fora ainda hoje, Deus, com o Senhor, ou até em outras relações abusivas, Deus, que nós estamos sofrendo dentro e fora de casa, Pai. Que nós possamos ter a coragem de Bartimeu de gritar, e quando quiserem nos calar, gritar ainda mais alto, para que uma novidade de vida aconteça, para que um novo encontro, uma nova oportunidade aconteça. Deus, então ajuda a gente a entender se há gritos entalados e a soltá-los, e que nós não estejamos como agentes de calar o grito dos outros, porque, como diz alguma canção por aí, cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração, e às vezes a gente vai gritar de alegria, mas às vezes é de dor. Jesus,
Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E é no nome de Jesus, o autor e consumador da fé, aquele que teve e tem a misericórdia, que nós oramos. Amém, Senhor.